Olhem, a vida de São Cirilo de Jerusalém não é só a história de um bispo que viveu há muito, muito tempo. É, na verdade, a crónica de um autêntico combate espiritual, sabem? E travado numa das épocas mais turbulentas da Igreja, uma altura em que a própria identidade do cristianismo estava em jogo. Por isso, vamos lá mergulhar nesta história que é de facto fascinante. Bem, para percebermos quem foi Cirilo, temos mesmo de começar pelo seu tempo. O século IV foi, e não há outra forma de o dizer, um período de caos. A Igreja tinha acabado de sair das perseguições romanas e, de repente, vê-se a braços com uma crise interna com disputas teológicas tão fortes que ameaçavam rasgar a sua unidade por completo. Então, a nossa viagem pela vida de Cirilo vai ter 5 momentos-chave. Primeiro, o século de crise que o moldou. Depois, vamos vê-lo como o mestre dos mistérios. A seguir, a perseguição que sofreu pela fé. O inevitável triunfo da verdade. E, por fim, o seu incrível legado como doutor da Igreja. E começamos, claro, por este século de crise. O Império Romano estava a tornar-se cristão, é verdade, mas a fé estava longe de ser uma coisa só. Havia imensas heresias a surgir por todo o lado, a semear a confusão entre as pessoas e a gerar conflitos muito, muito intensos. E aqui temos o epicentro do conflito, resumido de forma muito clara. De um lado, a fé que conhecemos, a fé ortodoxa, que diz que Cristo é plenamente Deus, consubstancial ao Pai. Do outro, a heresia ariana, que defendia que Cristo era uma criatura. Ok, a primeira, a mais elevada de todas as criaturas, mas ainda assim, uma criatura, não era Deus. E isto, atenção, não era uma discussão de café ou um mero debate académico. Era a alma do cristianismo que estava em cima da mesa. E é precisamente neste cenário que surge a nossa figura, Cirilo. Nascido em Jerusalém por volta do ano 315, ele foi essa luz de que a Igreja tanto precisava. Tinha uma formação espetacular nas Escrituras, uma virtude que todos notavam, e estava, sem dúvida, destinado a ser um porto seguro no meio de toda aquela tempestade. Mas Cirilo não foi apenas um defensor da fé. Ele foi, talvez acima de tudo, um mestre excepcional. A sua maior arma neste combate espiritual não foi a força, de todo. Foi a clareza, a limpidez do seu ensino. A sua grande obra-prima são as Catequeses de Jerusalém. Imaginem só, eram sermões dados aos catecúmenos, ou seja, àqueles que se preparavam para o batismo. E onde? Ali mesmo, no lugar mais sagrado da cristandade, na Basílica do Santo Sepulcro. Eram tão, mas tão impactantes que foram sendo anotadas e preservadas e hoje são um verdadeiro tesouro da antiguidade cristã. E no coração do seu método de ensino estava a mistagogia, que conceito tão bonito significa literalmente conduzir para dentro do mistério. Cirilo não se ficava por explicar doutrinas abstratas, não. Ele pegava nos ritos que se podiam ver, a água do batismo, o óleo da crisma, e a partir daí revelava o seu significado profundo, a realidade invisível que eles continham. Fantástico, não é? A sua pedagogia era de uma simplicidade radical. Primeiro a experiência, só depois a explicação. Ele acreditava que era preciso viver um sacramento para se poder compreender a sua profundidade. Como ele próprio dizia, a vista é mais fiel que o ouvido. Ou seja, primeiro sente-se, depois entende-se. É uma abordagem que soa incrivelmente moderna. Ora, um ensino tão claro e tão fiel à ortodoxia, numa altura de tanta heresia, tinha de ter um preço. E teve um preço muito alto. A vida de Cirilo como bispo não foi de todo um passeio no parque. Foi um verdadeiro calvário. Uma série de provas que testaram a sua fé até ao limite. 16. Parem um momento para pensar neste número. 16 anos. É quase metade do tempo em que ele foi bispo. Foram 16 anos que São Cirilo passou no exílio, expulso da sua própria cidade, longe do seu povo. E porquê? Simplesmente por se manter fiel à verdade em que acreditava. E aqui conseguimos ver este ciclo implacável a que ele foi sujeito. Era deposto por bispos, imperadores arianos, mas voltava sempre, só para ser expulso outra vez. O seu grande adversário, Acácio de Cesareia, chegou ao ponto de o acusar falsamente de vender bens da Igreja. Bens que Cirilo, na verdade, tinha usado para ajudar os pobres durante uma grande fome. Foi sem dúvida um combate longo e muito desgastante. Mas, como tantas vezes acontece, a perseverança de Cirilo acabou por dar os seus frutos. Depois de longos, longos anos de sofrimento, a maré começou a virar e a verdade que ele defendeu com tanto custo acabou por triunfar. E de uma forma espetacular. Uma das histórias mais incríveis tem a ver com o imperador Juliano, conhecido como o Apóstata. Para tentar provar que a profecia de Cristo sobre a destruição do templo estava errada, Juliano ordenou que o reconstruíssem.
Cirilo manteve-se firme, convicto de que as palavras do Senhor iam prevalecer. E segundo o relato de um historiador pagão da época, Amiano Marcelino, de repente saíram bolas de fogo das fundações que impediram a obra. Um sinal tremendo no meio deste combate espiritual. O ponto de viragem definitivo aconteceu em 381. Já no fim da vida, Cirilo pôde finalmente participar no Concílio de Constantinopla. Esse foi o momento da sua grande vitória, da sua vindicação, onde a fé de Niceia, pela qual ele sofreu décadas a fio, foi reafirmada para sempre. E no ano seguinte, o próprio concílio, numa carta enviada ao Papa, elogiou Cirilo. Depois de décadas de suspeitas e acusações, a mais alta autoridade da Igreja reconhecia a sua legitimidade e dizia com todas as letras que ele combateu pela fé em diversas ocasiões. O bom combate estava finalmente ganho. Então, no fim de contas, qual é o legado que este guerreiro da fé nos deixou? Bem, a sua influência vai muito para além do seu tempo. Chega mesmo até aos nossos dias. O seu legado é enorme. As suas catequeses continuam a ser um modelo de como ensinar a fé, a sua coragem, um exemplo para sempre. Em 1883, foi formalmente reconhecido como doutor da Igreja, um título muito raro, dado apenas a teólogos cujo ensino tem uma importância universal. E só para se ter uma ideia da sua relevância, os seus escritos inspiraram documentos-chave do Concílio Vaticano II, quase 1600 anos depois da sua morte. E isto tudo leva-nos a uma última reflexão. São Cirilo viveu numa era de caos doutrinal, uma autêntica era de desinformação teológica. E ele respondeu com clareza, com paciência e com uma confiança profunda na verdade. A questão que a sua vida nos deixa é: hoje, no nosso tempo, com tanto ruído e tanta confusão, como é que nós podemos encontrar essa mesma clareza e essa mesma solidez na fé? Fica a pergunta para levarmos connosco. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise.